Nós estamos falando sobre heróis fracassados e vamos terminar essa série hoje. Nas semanas anteriores, nós falamos sobre, na primeira semana, nós falamos sobre vitória na fraqueza. Falamos sobre Gideão e como ele teve vitória na sua fraqueza. Na segunda semana, a gente falou também sobre Gideão, sobre como o poder corrompe. Na terceira semana, na semana passada, nós falamos sobre a idolatria, falamos que nem tudo que parece né? O tema da mensagem era nem tudo que parece mas nós falamos que a idolatria resulta em escravidão, que a salvação e governo andam juntos, então não tem como eu ser salvo por Deus sem ser governado por Ele. E aí nós vimos que Jefité foi chamado para liderar o povo, só que ele também desenvolveu uma relação idólatra com esse povo. Uma relação idólatra com Deus, e ele ia liderar o povo com essa relação idólatra com o Deus Criador. E isso não ia ser boa coisa. Então, quando Jefité é convidado pelo povo para liderá-los numa batalha para serem libertos do povo que estava oprimindo, o que acontece? Ao invés de Jefité, que era do crime organizado, que vivia com vadios, era um cara experimentado na vida, ao invés dele ir direto para a batalha, o que ele faz? Ele vai dialogar. Juízes 11, versículo 12 diz assim: Jefité enviou mensageiros ao rei Amonita com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós para ter atacado a nossa terra? Jefité, ao invés de chegar e logo agredir de volta, Jefité vai para o diálogo. E essa ação de Jefité, ela determina para a gente determina para a gente qual é o tema dessa mensagem. O tema da mensagem de hoje é: procure a paz, mas não fuja do confronto. Procure a paz, mas não fuja do confronto. Jefité é uma pessoa que procurava a paz. Jefité procurava a paz acima de todas as coisas. Ele não vai logo se envolver numa briga, se envolver em algo complicado. Então Jefité faz o quê? Ele procura o rei de Amon, o rei dos Amonitas. Ele diz: por que você está fazendo isso? E aí a resposta do rei é o seguinte: o rei diz que parte da terra que Israel ocupava, que o povo de Jefité ocupava naquela época, foi tomada dos Amonitas há um tempo atrás. E que agora ele quer de volta e quer que eles devolvam. Jefité ouve essa resposta, pensa e não desiste do diálogo. Jefité procura a paz. E aí Jefité dá alguns argumentos para convencer o rei a deixar disso. Deixa isso para lá, vem para cá, o que tem? Eu não estou fazendo nada, você também, vamos ser amigos, vamos fazer uma parceria. E Jefité dá 3 argumentos diferentes. O primeiro argumento que Jefité dá é um argumento. Jefité olha nos anais da história do povo e diz: olha só, a nossa história começa no seguinte: quando a gente atravessou a mando de Deus vindo para cá, nós pedimos permissão para passar pela terra. E esse pedido, quando a gente estava vindo pelo sul, foi negado. Beleza, a gente respeitou, demos a volta e fomos para o norte. No norte, a gente tentou atravessar, pedimos permissão, não fomos atendidos, não deixaram, e ainda fomos atacados pelos amorreus, pelo povo que vivia ali. Então nós nos defendemos daquele povo, os derrotamos e vencemos a batalha. E se vencemos a batalha, nós ficamos com a terra por direito de conquista. Então, esse é nosso direito. Então, o argumento histórico de Jefité, ele puxa lá atrás e fala assim: olha, a terra não foi de vocês, a gente ganhou, então tá tudo de boa. Segunda coisa que eu quero falar para você, para o rei Amonita, Jefité dizendo, é nos argumentos teológicos. Jefité olha para ele e fala assim: por acaso você não toma posse daquilo que o teu Deus Camos te dá? O Deus deles era o Deus Camos. E era convencional de que quando uma bênção que o Deus dele dava, você recebia. Então, está no versículo 24. Jefité usa uma premissa religiosa dos amonitas. Porque os amonitas entendiam dessa forma. E aí você tem 2 formas de enxergar, e aí a coisa vai ficando mais interessante. Você tem 2 formas de enxergar o que Jefité está falando. Quando Jefité usa esse argumento, vocês não ficam com aquilo que o seu Deus Camos te dá, você pode interpretar de 2 formas.
Ou Jefté está ajustando o seu discurso, a cosmovisão amonita, para ficar melhor deles entenderem, falando na linguagem do povo, falando numa linguagem mais fácil, falando numa linguagem que eles poderiam entender. Ou, presta bem atenção, ou Jefté está ajustando o seu discurso para eles poderem entender mais fácil, ou ele conhece tão pouco o Deus de Israel que vê o Deus de Israel como outro Deus, como os outros. Ora, se você fica com o que seu Deus Camus te dá, nós ficamos com aquilo que o nosso Deus nos dá, Deus Jeová, Yahvé. Então é justo, tanto para mim quanto para você. E por que que então você, olha só essas duas questões. Ou Jefté está ajustando a sua cosmovisão, por quê? Porque para um israelita não existia outros deuses. O Senhor era o único Deus. Então, ou ele está fazendo isso, ou ele não conhece a Deus. E aí eu quero chamar você para essa conversa. Prepara seu dedo aí agora. Eu quero que você fale para mim. O que você acredita? Opção 1 ou opção 2? Só escrever isso rapidinho. Opção 1 ou opção 2? Tá bom? Qual das opções era que Jefté estava fazendo? Opção 1, ajustando o seu diálogo para o povo amonita entendê-lo melhor. Opção 2, ele desconhecia o Deus de Israel e achava que o Deus de Israel era um Deus de uma nação, como cada nação tinha um. Opção 1 ou opção 2? Eu vou dar seguimento e logo daqui a pouco eu vou voltar, vou olhar nos comentários, não me decepcionem. Não me decepciona. Eu quero ver aqui a sua opinião, se é opção 1 ou opção 2. Bom, posso contar com você? Beleza, estou contando com você. Então, começando agora. Opção 1 ou opção 2? Qual das opções era que Jefté estava fazendo? Já já a gente volta aqui nos comentários para a gente poder dar sequência. Então, aqui você decide. Se for opção 1, a mensagem vai para um lado. Se for opção 2, a mensagem vai para o outro lado. No final da história, você escolhe o final. Você decide. Lembra desse programa? Nossa, só os velhos lembram desse programa. É um programa chamado Você Decide. Mas vamos lá. O terceiro argumento que Jefté então usava argumentos históricos, ele usou argumentos teológicos e agora ele usa argumentos legais, ele usa a lei. Ele fala o seguinte, olha, nem os reis de Moabe, nem os ancestrais amonitas contestaram essa nossa conquista há muito tempo. Então, por que você está fazendo isso agora? Ou seja, ele fala tanto, olha, historicamente você não tem razão, puxando na memória. Teologicamente, você não tem razão. E legalmente, você não tem razão. Você não tem razão. Então, quando isso acontece, o que a gente tem que perceber? Quando eu olho para a forma que Jefté está fazendo o negócio, sabe o que eu lembro? Eu lembro eu discutindo aqui em casa. Eu lembro eu discutindo. Quando eu estou discutindo aqui em casa, a primeira coisa que eu pego, eu falo assim, não, mas você lembra? Você lembra? Não é bem assim. Você lembra naquela época? Não, naquele tempo. Não, você falou assim semana passada. Eu uso também argumentos históricos. Depois eu ainda uso argumentos teológicos. Você lembrou das suas discussões em casa quando você vê esse tipo de argumentação de Jefté? Lembrou aí quando você está discutindo em casa? Então, quando uma pessoa não quer, os dois não brigam. Mas quando um quer brigar, nossa, fica difícil sair da confusão. Jefté prova por A mais B que não há razão para ele brigar. Mas não há argumento que faça aquele rei parar, porque ele achava que a vitória era certa, que era terra fácil e que ele ia acabar com aquele povo intruso dali. O rei de Amon não dá atenção à mensagem. O que eu aprendo aí, que eu quero conversar com você agora? Há pessoas que têm essa mesma trajetória de Jefté, que procuram a paz, que querem a paz, que dialogam, que até azucrinam o ouvido do outro de tanto falar, procurando a paz. Só que há pessoas que são idólatras da paz. Pessoas que idolatram a paz acima de todas as coisas. Pessoas que querem viver em paz e dão tudo de si para viver em paz. Não tem acreditado, eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair dela? Tem pessoas que dão um boi para entrar numa briga e uma boiada para não chegar perto dela. São idólatras da paz. E isso é uma das características dessas pessoas, não de todas, mas uma das características dessas pessoas é a inassertividade. A inassertividade
ela não em termos genéricos, podemos dizer que é a incapacidade ou a aversão ao confronto. Pessoa que não é direta, que não vai para o confronto. Tem a grosseria, que é a pessoa extremamente direta. Mas a inassertividade é a falta de capacidade de conseguir chegar e dizer não gostei, dizer não é por aí, de lidar com o confronto. Quando essas pessoas que idolatram a paz, que querem o mundo em paz, querem a família em paz o tempo todo, elas fazem um esforço enorme para zelar pela paz, elas, na verdade, quando fogem de certos confrontos, geram conflitos piores do que os do início. A gente precisa entender que confrontos e conflitos nos fazem crescer. Nós precisamos entender que certo nível de confronto, de conflito tem que acontecer. Não dá para fugir o tempo todo. De sair pela tangente, você vai gerar um problema em quem está ao teu redor, você vai gerar um problema no seu trabalho, você vai gerar um problema na sua família, você vai gerar um problema onde você for. Porque não tem como você ficar se esquivando de problemas o tempo todo. Não tem como. Não seja um idólatra da paz. Procure a paz, mas não fuja do confronto. E se você olhar, a vida de Jesus foi marcada pela busca da paz. Jesus buscava a paz o tempo todo, mas em nenhum momento ele fugia do confronto. Quando tinha que confrontar, ele confrontava. Ele confrontou Pedro. Ele confrontou, deu respostas duras para os fariseus. Ficou de frente para Herodes, ficou de frente para todos os seus inimigos. Ficou de frente para Pilatos, ele não, como a gente diz, não arregou. Mas por que Jesus conseguia fazer isso? Porque ele se entregava àquele que julga com justiça. Ele se entregava a Deus, que o julgaria e julgaria a sua vida com justiça. Então ele não precisava ficar buscando confronto para provar quem está certo e quem está errado. E ele não tinha medo de confrontar no momento certo. Você tem medo de confrontar nos momentos certos? Procure a paz, mas não fuja do confronto. Agora eu quero ver a resposta da nossa enquete. A resposta da nossa enquete. Qual é a resposta que você deu? Opção 1, Jefité ajustou o discurso para ficar mais entendido ou Jefité desconhecia Deus? Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Você não me decepcionou não, né? Ó, tem bastante respostas aqui. Então aqui nós temos a Sandra na opção 2, tem Regiane na opção 2, Fabi na opção 2, Cid Rossini na opção 2. Ó, bastante gente, ninguém na opção 1. Ninguém na opção 1. Cara, vocês são demais. De fato, é a opção 2. No meu entendimento, é a opção 2. Jefité desconhecia o Deus da graça. E como que eu chego a essa conclusão junto com vocês? A Andrea dando aqui um bom dia. Não tinha visto a Andrea. Deus abençoe, Andrea. Deus abençoe. Como é que eu chego a essa conclusão? Me chama a atenção que Jefité conhecia o histórico do seu povo, tanto que ele pulsou a história desde que o povo entrou naquela terra. Isso fazia mais de 200 anos. Jefté sabia que Deus tinha dado a terra para o seu povo, já sabia que Deus tinha organizado aquilo tudo, mas Jefté não desfrutou dos benefícios disso. É tipo, Jefté conhecia de ouvir falar ou de saber que existe, que é diferente de experimentar, é diferente de você desfrutar da companhia de Deus. Tem gente na vida cristã que começa muito bem. Começa bem, mas depois começa a fazer mau uso do seu tempo. E tem uma frase do Luiz Eduardo Batista, que foi presidente da Sky durante alguns anos. Ele diz o seguinte: o bem mais democrático é o tempo. O que faz a diferença é como você o usa. O bem mais democrático é o tempo. O que faz diferença é como você o usa. Ou seja, se eu utilizo o meu tempo para conhecer a Deus. Quando eu falo isso, querido, vamos deixar aqui uma coisa clara. Quando eu falo utilizar o tempo para conhecer a Deus, eu não estou dizendo para você esquecer a sua vida e viver só em função de práticas religiosas. Oração, jejum, virar um monge. Não é isso. Mas é gastar o tempo
gastar o meu empenho em conhecer melhor ao Deus que eu sirvo e em experimentar aquilo que Ele tem para me dar, porque quando eu me volto para cima dele, quando eu me volto para conhecê-lo melhor, Ele se volta para mim e me apresenta uma vida totalmente nova, uma vida que é chamada de vida de verdade, uma vida abundante, com coisas que eu não, se fosse por mim, eu não experimentaria. Eu tenho relatos de pessoas que não gostavam de ler. Começamos a mentoria, agora não para mais de ler um livro atrás do outro. Eu tenho relato de pessoas que não gostavam de ficar em silêncio, não gostavam de contemplação, de parar, era agitadinha, tinha rodinha nos pés. Hoje, a pessoa não vive mais sem um momento de parar, um momento de silêncio, um momento de contemplar a Deus. Tenho pessoas que eram a primeira coisa, bateu, levou. Eu tenho pessoas hoje que fazem mentoria, que a primeira coisa quando bate é olhar e falar assim, mas no que eu errei? A gente vai se tornando uma nova criatura, se tornando uma nova pessoa, mas depende da forma que a gente usa o nosso tempo. De que forma você tem usado o seu tempo? Seu tempo tem sido usado para você colher e abastecer de memória de outras pessoas, de relatos de outras pessoas? Ou você tem juntado experiências pessoais, dignas e maravilhosas com o Deus Criador? Jefité, apesar de conhecer, ele se entregou à tentação de viver com os marginais no campo, lá onde ele vivia com os vadios. Aquilo tudo o preparou para ser o Salvador, mas ele não se dedicou a conhecer aquele que era o seu Salvador. Como você tem usado o seu tempo, querido? Isso é muito importante. Mas a história continua. Vamos lá. A história continua. A diplomacia se esgota. Jefité troca mensagem, o cara chegou na última mensagem, o cara falou assim, não quero nem ouvir. O rei de Amon falou, não quero nem ouvir, o negócio é, vamos pra guerra. Vamos pra guerra. Às vezes as pessoas estão tão uriçadas, não sei se você já viveu isso dentro de casa, a pessoa está tão uriçada que o negócio é guerra. O negócio é ferir, o negócio é batalhar, não há argumento, não há fala apaziguadora, não há oração que bate. O negócio é quando o bichinho sai da jaula dentro da gente, porque você sabe que aí tem um bichinho dentro da gente, né? Tem um bichinho dentro da gente, a gente tem uma jaula. E quando a gente busca a Deus, essa jaula vai endurecendo, vai ficando firme. Aí toda vez que esse bichinho quer sair, a jaula está firme. Quando você começa a esmorecer, começa a ficar de boa, começa a esquecer um pouco, negligenciando a tua vida espiritual, essa jaula é uma jaula de borracha, ela vai ficando maleável. Aí o bichinho começa a sair da jaula. E aí as pessoas estão convivendo com você e falam assim, o que está acontecendo? O que é isso? O que está acontecendo? Né? Você não reconhece a pessoa que está perto de você. Por quê? Porque o bichinho saiu da jaula. E aí, querido, quando o nego quer brigar, não tem jeito. Quando quer brigar, não tem jeito. Então Jefité procurou a paz, mas não fugiu do confronto. Quando o confronto foi inevitável, Jefité foi adiante. Juízes 11, 29 a 31 diz assim, então o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. E aí Jefité vai, atravessou Gileade e Manassés, passou a Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. Olha só, Jefité pega a galera, vai e vai batalhar. E só que no meio desse processo, Jefité faz um voto a Deus. Ele faz um voto ao Senhor. Se entregarem os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor. E eu o oferecerei em holocausto. O que eu aprendo com isso, querido? Que mesmo quando você é apossado pelo Espírito Santo, isso não te impede de falar bobagem. Mesmo quando você é apossado pelo Espírito Santo, hoje você não é apossado, hoje o Espírito Santo vive dentro de você a partir da vida de Jesus. Mas mesmo quando o Espírito Santo vem sobre nossas vidas, isso não te impede de falar abobrinha. Não muda o seu entendimento do dia para a noite. Não muda as coisas de uma hora para outra. Jefité faz esse voto. Beleza? Ele faz esse voto. Ok. Ele vai para a batalha. Deus concede a vitória para ele. Eles vencem. E Jefité vence, agora ele é o líder do povo, e ele volta para casa feliz e contente. E quando ele está chegando, pensando, no caminho ele vem pensando, suor no rosto, aquela sensação maravilhosa de vencer a batalha.
Agora eu vou voltar para casa, vou descansar e tudo aquilo que eu vivi, de ser negligenciado, ser expulso da minha terra, isso acabou agora. Agora eu sou reconhecido, eu tenho respeito das pessoas, tenho respeito de todo mundo. E cada passo que Jefté andava, cada pedra que ele via no caminho, ele tinha uma memória ruim e ele sorria porque, na verdade, aquilo se passou e agora ele é o cara do povo. Ele é a pessoa mais importante. Ele é o líder daquele povo. O negligenciado, o filho de prostituta, o abandonado, o que foi mandado para fora de casa, volta agora para sua casa como líder. E contente e feliz pelo que Deus fez, satisfeito por aquilo que ele realizou. Jefté vai voltando para casa e ao longe ele vê a sua casa. E Deus, de forma carinhosa, põe uma nuvem em cima para dar sombra para Jefté, para que ele não sofresse tanto, porque nosso Deus é misericordioso. E Jefté vai andando naquela sombra. E vai vendo a sua casa se aproximando, a sua casa se aproximando. E quando ele chega perto, onde já dá para ver direitinho a sua casa, os animais do lado de fora, e ele aponta a sua tenda. De repente, o tecido da sua tenda começa a se mexer, e de dentro da sua tenda sai sua única filha. Sua filha única. Com tamborins nas mãos, celebrando: pai, você venceu, você venceu, você venceu. Aquela filha que tinha passado com ele as dores de ser abandonado, aquela filha que tinha sofrido com ele, tinha vivido as agruras com ele. Ela sai de casa para celebrar com seu pai. Quando seu pai olha para aquele par de olhos, ele não consegue mais dar um passo. Ele cai de joelhos. E as lágrimas começam a brotar do seu rosto. E começam a molhar aquele chão empoeirado que estava abaixo do seu corpo. As lágrimas escorrem no rosto de Jefté a molhar sua blusa. E a filha vem correndo, desesperada, sem entender. E quando ele ouve os passos da filha chegando, ele estende a mão e diz, como quem diz, não se aproxime. A filha, sem entender nada, fala: pai, por que você está triste? Por que você está chorando? Você foi vitorioso, tudo de bom aconteceu. E aí ele diz: filha minha, o meu coração está rasgado por causa de você. Porque eu prometi ao Senhor que a primeira coisa que saísse da minha tenda eu sacrificaria a Ele. E foi você, minha única filha, que saiu. Ah, meu Deus do céu! Você imagina uma situação, você que é mãe, você que é pai. Imagina uma situação dessa. Jefté chora, Jefté não sabe o que fazer. E talvez na cabeça dele tenha vindo a história de Abraão, que levou o seu filho Isaque a ser dado como sacrifício também. E que Deus, em cima da hora, o livrou. E ele fala: eu tenho que ser fiel como Abraão, eu tenho que fazer, eu tenho que ir. Não sei o que passou na cabeça de Jefté, mas ele lamenta demais. Lamenta demais. E por incrível que pareça, a sua filha diz: pai, se você prometeu isso ao Senhor, cumpra. Eu só peço que você me dê 2 meses para eu ir prantear nas montanhas com minhas amigas, vou casar. E depois de 2 meses eu volto. E aí você cumpre a sua promessa. O pai, então, concede com dor no coração, e aqueles 2 meses foram os piores meses da vida de Jefté. E a menina se pranteou, e quando depois de 2 meses ela volta, e Jefté então faz o que prometeu. E sacrifica a sua filha por causa de um voto. Que história cabulosa! Fala aí pra mim. Meu Deus do céu. Você deve estar se perguntando um monte de coisa aí. Talvez você já conheça a história, mas você também pensa assim: eu nunca entendi por que ele fez isso. Talvez você não conheça a história e fale assim: que é isso, rapaz? Que Deus é esse? Pelo amor. 3 perguntas não querem calar. Pelo menos 3 não querem calar nessa história. A primeira pergunta que não quer calar é: o que exatamente Jefté prometeu a Deus? Alguns estudiosos falam: não, ele prometeu a primeira coisa que saísse da sua tenda, então ele poderia esperar sair um animal, mas não era normal o animal viver dentro da tenda.
Na verdade, o que Jefté prometeu não foi um animal, foi um sacrifício humano se Deus lhe desse a vitória. O texto original, a palavra que ele usa é direcionada a uma pessoa. Jefté prometeu um sacrifício humano a Deus. A segunda pergunta que não quer calar é: por que Jefté fez essa promessa, cara? Por que Jefté fez? Deus, o Deus Criador, abomina sacrifício humano. Em Deuteronômio 12:31, fala: não adorem ao Senhor, o seu Deus, como fazem as nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisa repugnante que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Por que ele fez isso? Por que Jefté foi fazer um negócio desse? E você que participou lá na opção 2 já entendeu um pouquinho do porquê. Eu vou te dar 2 motivos do porquê que Jefté fez um negócio desse. Por que Jefté fez um negócio desse? Primeiro motivo, por conta da cultura ao redor dele. Jefté, por causa da cultura ao seu redor, se tornou insensível à violência. Pelo que ele viveu como marginal, ele acabou se tornando insensível à violência. É igual você ouvir falar de Covid todo dia, Covid, tô morrendo. E você fica insensível, você fala, tá morrendo, não quero mais saber disso não. Você começa a ficar insensível. E é normal, a gente não consegue ouvir o tempo todo desgraça. A gente abstrai. Só que o problema não é abstrair, o problema é quando essa influência entra no nosso coração e isso começa a influenciar as nossas ações. Isso é um exemplo de como podemos professar a nossa fé, dizer somos cristãos, praticar a verdade, ter uma conduta de verdades que Deus ensina, mas permitir que a nossa cultura comprima a nossa fé e as verdades de Deus dentro do seu molde. Permitir que a gente seja moldado pela cultura, pelo costume da sociedade. Romanos 12, versículo 2, Efésios 4, 22 e 24 falam sobre isso. A cultura ao redor de Jefté era violenta. E muitas vezes nós permitimos que atitudes profanas convivam com nossas crenças verdadeiras. Então a gente tem, por exemplo, às vezes atitudes profanas em relação ao sexo, em relação ao dinheiro, em relação ao sucesso, em relação ao fracasso. E a gente permite que essas culturas, essas noções entrem dentro da nossa cabeça. Para ficar um pouquinho mais claro, eu vou te mostrar um gráfico para tentar te explicar mais ou menos o que eu quero dizer com isso. Nesse gráfico que você vai ver aqui, você tem uma cruz dividida em 4 campos de atuação nosso. Então nós temos em cima o sagrado, embaixo o profano, num lado o secular, no outro o religioso. O que é isso? As nossas ações, profissões e trabalhos, elas podem ser tanto no âmbito secular quanto no âmbito religioso. Isso a ciência da religião separa bem. Então, por exemplo, Fernando, que sempre nos assiste, é corretor de seguros. A Sandra, esposa do Fernando, é esteticista. O Júnior é músico. O Mazeu trabalha com elevadores. Instalação, projeto de elevadores. Isso são todos trabalhos no campo secular. Eu sou pastor. O meu trabalho é no campo religioso. Deu para entender a diferença? Então o meu trabalho é religioso. O trabalho desses que eu citei, o seu trabalho, é secular. A grande diferença não é se o seu trabalho é religioso ou se o seu trabalho é secular. É se o seu trabalho está na região do sagrado ou na região do profano. Eu posso ser pastor, ter um trabalho religioso, mas conduzir minha vida de tal maneira que a minha conduta e minha vida estejam mais se assemelhando ao que é profano, ao que é longe de Deus, do que ao sagrado, que é concernente a Deus. E da mesma forma você que trabalha, que se esforça dia a dia, você pode, da mesma maneira, trabalhar no seu trabalho secular
usá-lo, trabalhar com os princípios de Deus, da forma que Jesus agrada, se o seu trabalho ser uma resposta para Deus, você vai ser elevado à dimensão do sagrado. O seu trabalho vai estar na dimensão do sagrado. Agora, se você trabalha, você corrompe, você dá jeitinho para tudo, você é brasileiro por essência, né, que dá aquele jeitinho, sempre dá uma forma, então você vai trabalhar mais na questão do profano. A questão do profano, nessa área do profano, é onde a área que a cultura sempre nos empurra para viver, com valores profanos. E o cristianismo, a vida de Jesus, nos ensina a viver no âmbito superior, na questão do sagrado. Jefté estava com a sua liderança, a sua vida, a sua cosmovisão na dimensão do profano. A cultura moldou Jefté. Não foi Deus que o moldou, mas a cultura moldou Jefté. A segunda coisa que eu acho que é uma explicação do porquê que ele fez esse tipo de voto é por conta do entendimento pagão sobre o caráter de Deus. Como a gente lê, o sacrifício humano era uma forma que eles tentavam agradar esses deuses das outras nações. Ou seja, o sacrifício humano era uma forma de subornar um deus pagão. O Tim Keller fala que o Deus da Bíblia só exige um tipo de sacrifício humano, que é o autossacrifício, é submeter toda a nossa vida sob o controle do nosso Senhor e Salvador Jesus, deixar Ele governar a nossa vida, oferecer o senhorio dele a todas as áreas da nossa vida. Todavia, o fato de eu oferecer a minha vida para Ele, ser Senhor da minha vida, não é feito para garantir o seu favor para comigo, mas é uma resposta ao que Ele já fez por mim. Ele demonstrou tanto amor e tanto carinho por mim, então eu acho que minha vida vai estar bem cuidada se estiver sob os domínios de Jesus. Nós não precisamos impressionar, convencer, comprar ou controlar o Senhor por meio de presentes generosos, que são esses sacrifícios. A terceira pergunta: por que Jefté cumpriu essa promessa? Por que Jefté foi e cumpriu a promessa? Ele podia não cumprir. Por que ele foi cumprir? Essa é difícil de responder, mas eu vou tentar. Tá? Vou tentar. A melhor resposta que eu consegui baseia-se no motivo dele ter feito a promessa. Ele não tinha a menor noção do Deus da graça. Um Deus que é gracioso, um Deus que é benevolente. Ele via o Deus de Israel igual ao Deus das outras nações, que precisa ser comprado, que precisa ter um favor, que precisa convencer, mover esse Deus com o sacrifício. Você precisa conquistar esse Deus. É isso que na semana passada a gente chamou de uma relação idólatra com o Deus Criador. É quando eu acho que eu preciso convencer Deus a me amar, quando eu acho que eu preciso convencer Deus a ser por mim, quando eu acho que eu preciso convencer Deus a olhar para a minha causa, que eu preciso convencer Deus, seja através de orações, seja através de sacrifício, seja através de postura, de ofertas, qualquer outra coisa, é convencer Deus a ser a meu favor. Toda vez que eu lido com Deus Criador, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, dessa maneira, eu estou desenvolvendo a mesma relação que Jefté teve com Deus, uma relação idólatra. Porque eu não preciso fazer nada disso para Deus ser a meu favor. Porque quando Ele envia Jesus a vir ao mundo, a ensinar como se vive e a morrer no lugar da humanidade pecadora desconectada de Deus, Ele já demonstrou todo o seu carinho e Ele já demonstrou ser a favor de nós. Ao ver que fez besteira, Ele poderia muito bem confessar o seu pecado, se arrepender e quebrar a promessa para salvar sua filha. Mas Ele não faz porque Ele não confia em Deus. Ele não conhece esse Deus. E aí, um escritor que se suicidou, de um grande jornal americano, ateu, ele diz o seguinte, o nome dele é David Foster Wallace. Um pedaço de um dos artigos de maior sucesso dele, ele fala assim: pois aqui está outra coisa que é verdadeira, nas trincheiras do dia a dia, da vida adulta. Não existe tal coisa como o ateísmo. Não existe tal coisa como a não adoração. Todo mundo adora algo. A única alternativa que temos é o que vamos adorar. Uma verdade. Adore o seu próprio corpo e beleza,
Se curve ao poder de sedução e você sempre se sentirá feio, e quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você experimentará a morte milhares de vezes antes que você seja enterrado em termos de corpo. Adore o poder, e você se sentirá fraco e temeroso, e precisará de mais sobre os outros para manter o medo à distância. Ídolos comem vivos seus adoradores. A idolatria comeu viva a família de Jefté. E há muitas famílias em nosso meio que estão sendo consumidas porque o eu tomou conta do lugar de Deus. O poder, o sucesso tomou conta do lugar de Deus na família. Outras coisas estão tomando o lugar de Deus na família e famílias estão sendo despedaçadas, vidas estão sendo quebradas. Estão passando na moenda da vida porque trocaram o manancial de águas vivas por vasos rachados que não retêm água. Lições da catástrofe. Quais lições a gente pode tirar dessa catástrofe que é a vida de Jefté? Primeira coisa, cuidado com o que você fala. Não dá para apagar o que você disse. Nisso, se a gente fosse personagem de videogame, sabe personagem de videogame, onde tem a barrinha de vida, né? Onde cada ataque diminui um pouquinho da barrinha de vida? Cada fala sua grossa, grosseira, diminui um pouquinho. Com o tempo isso vai regenerando. Mas às vezes essa fala às vezes não dá tempo de voltar, ou às vezes a pessoa não tem mais a capacidade, a resiliência de voltar a ser o que era antes. E as feridas vão sendo acumuladas. Salmo 141, versículo 3 diz, tipo assim, Deus, põe um porteiro na minha boca, pra eu parar de falar abobrinha. Tem muita gente que está me ouvindo, precisa parar de falar abobrinha. Precisa parar de ferir as pessoas com a língua felina. Precisa se concentrar em sarar as pessoas. Palavras que saram, não palavras de veneno, palavras que machucam. A segunda coisa, segunda lição, a obra de Deus através de nós não significa que somos trabalhos acabados. Não é só porque Deus te usa em alguma coisa significa que você não tem mais nada para aprender. Não é só porque você está sendo abençoador de alguém que significa que você não tem que ser transformado, que descobrir novas coisas. Não significa que Deus não está mandando outras pessoas para cuidar da sua vida, para você mudar de vida. Não é o fato de você ter evoluído ou de participar de algo que significa que você está com uma obra acabada. Você está em obras. E um dos pontos de decadência é quando a gente se acha autossuficiente e já atingiu um nível de maturidade anos na igreja, tenho anos de cristianismo, tem mais quase nada para aprender de novo. Quando a gente atinge esse ponto, esse nível, você está perto de cair, porque a tua soberba precede a tua ruína. A altivez de espírito precede a queda e a soberba precede a ruína. Está lá em Provérbios, se não me engano, 16, 18. Você tem muito que aprender. Você tem muito que crescer. E não há ninguém tão velho que não possa aprender e ninguém tão novo que não possa ensinar. Pega essa aí. Essa é uma boa para dar hashtag lá, postar, dar o print, beleza? Vamos lá. Terceira coisa, somos muito mais influenciados por nossa cultura do que pela Bíblia. Já parou para pensar nisso? Nós somos muito mais influenciados do que nós achamos. Jefté ignorou o que as escrituras do seu tempo ensinavam sobre Deus. Ele tinha lá, as escrituras do tempo dele, eram nos 5 primeiros livros da Bíblia ainda, ele tinha, mas ele ignorou tudo isso. Ele ignorou que as escrituras falavam sobre Deus, falavam sobre a vida humana, ignorou as coisas que o livrariam de ter uma vida desgraçada. Assim como hoje, muitos cristãos da antiguidade ficariam pasmos com a forma que a gente gasta o nosso dinheiro, a forma que a gente lida com a nossa vida e com a quantidade de bens materiais que a gente precisa para ser feliz. Feliz. Deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Você está atento às falhas gritantes da sua vida? Quais são as falhas gritantes da sua vida? Você tem noção delas? Você conhece? Sabe quais são?
Se você quer saber a resposta para essa pergunta das falhas gritantes da sua vida, estude a Bíblia regularmente com humildade. A palavra vai expor isso para você. Ela vai expor isso para você. Quarta lição. O povo de Deus tem dificuldade em acreditar no Deus da graça. E isso não é de agora, isso é lá de trás. No Éden, a primeira mentira da serpente foi fazer com que o ser humano entendesse que Deus não era a seu favor. Porque Deus, quando cria Adão, cria Eva, põe o jardim à sua disposição e diz: essa árvore simboliza a nossa aliança. Não coma, o dia que você comer, você se desconecta de mim. Você vai morrer. A serpente vem no buzuzu no ouvido e fala assim, ó, Deus não quer que você seja igual a ele, na verdade. Ele quer continuar sendo soberano. Ele não está tão interessado em você assim, no seu bem-estar. Ele está mais interessado em continuar no trono. E o ser humano caiu nessa conversa fiada. E quando ele cai nessa conversa fiada, ele se desconecta de Deus, ele vive de forma independente de Deus, um rombo na alma do ser humano acontece, ele se desconecta da parte que dava vida espiritual para ele, ele passa a viver morto espiritualmente, mas um vivo com um tempo determinado de vida, desconectado de Deus. O ser humano, então, passa a viver caído, desconectado. E aí, um outro homem, na mesma atitude, na mesma postura de Adão, tem que vir, e esse homem chama-se Jesus. Ele vem e nasce, mas não nasce com o pecado original, não nasce desconectado de Deus porque o nascimento dele é diferente. Ele vive a vida e quando ele chega no final da vida, sem pecado, sem falha, conectado com Deus, ele poderia gozar dos louros de falar assim, eu vivi, eu venci. Mas eu quero dar a minha vitória em favor daqueles que não conseguiram, em toda a humanidade. Então Jesus entrega a sua própria vida para ser como pagamento da dívida da humanidade contra Deus, quando se desconectou. Então a presença da morte de Jesus e a sua ressurreição fecham o rombo da alma daqueles que receberam aquela morte como sendo sua, ou seja, uma morte substitutiva, e a partir de então a gente pode se reconectar com Deus. E aí a gente ganha a consciência de que Deus sempre esteve ao nosso lado, que Deus sempre esteve a nosso favor, e quem inventou isso foi o diabo que quis nos separar de Deus. Quando nós temos a cabeça de que Deus não é a nosso favor, desde lá do Éden, a gente acha que a gente tem que controlar Deus. Que a gente tem que fazer sacrifícios para Deus olhar para nós. Nós temos que pagar para Deus o que nós devemos. Nós temos que merecê-lo. A gente começa a achar isso tudo. Nós achamos que a gente não pode confiar na afirmação de que Deus nos ama e ponto final. Responda essa pergunta no seu íntimo, querido. Vê se tem alguma mudança. Se tiver alguma mudança na tua vida, você precisa fazer um ajuste. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você viveria de modo diferente, de forma mais comprometida e tranquila, se realmente acreditasse que Deus está totalmente comprometido contigo, que Ele quer te amar, abençoar e realizar o que é melhor para você? Você viveria diferente se você acreditasse de forma integral que Deus é a teu favor, que Ele quer o seu bem e que Ele está provendo tudo para você? Você viveria de forma diferente? Se a sua resposta minimamente for sim, há um espaço para uma entrega, há um espaço para uma revisão de vida. Caminhando para o fim, a história de Jefté não termina aqui. Jefté, então, tem mais um confronto antes de terminar a sua história. Lembra da tribo de Efraim que confrontou Gideão e Gideão teve que dar uma resposta mais política para eles e tal, que era a tribo mais forte, mais rica? Essa tribo também fica zangada com... Essa tribo era um camada de playboy. Eles ficam zangados com Jefté porque não participaram do louros da vitória de Jefté. E aí Jefté justifica, explica como foi as coisas, mas Jefté não espera a resposta. Jefté já estava bravo da vida, ele pega seu exército, vai para cima de Efraim e mata 42 mil efraimitas. 40 mil do povo de Deus morreu pelas ordens de Jefté. O sangue manchou o solo. E aí eu lembro de uma coisa. Quando ele teve que falar com Deus de Amon, com o rei de Amon, ele teve cuidado. Só que ele teve um cuidado diplomático, apaziguador, procurou a paz quando o seu cargo estava em jogo. Mas não hesitou em matar aqueles que entre o povo de Deus se opuseram a ele. Eu quero trazer mais uma frase do Luiz Eduardo Batista,
que ele fala o seguinte: o importante é a trajetória e não a estação final. Na trajetória temos que fazer melhor hoje do que fizemos ontem. Jefté não está numa trajetória ascendente, está numa trajetória descendente. Ele não está fazendo melhor hoje do que o que ele fez ontem. Ele está fazendo pior. Ele tratou o povo de Deus muito pior do que tratou a si e os de fora. Se gastássemos o mesmo tempo que gastamos tentando manter nossa amizade com o mundo, buscando unidade e ignorando as afrontas dentro da comunidade cristã, nossas comunidades não teriam tantas divisões, seriam bem mais amorosas. A verdade, querido, é que nós somos rápidos em julgar. Nós menosprezamos os diferentes. Nos recusamos a perdoar muitas vezes. Evitamos a companhia daqueles que nos apontam, daqueles que dão alfinetada na gente. Fazemos questão de dar alfinetada nos outros que nós discordamos. Não somos compassivos. E com frequência o problema da igreja é a própria igreja. Com frequência. O problema da igreja é a própria igreja. Depois que passa o princípio, o que sustenta, o que fica são os princípios. Pega essa frase. Depois que passa o princípio, o que sustenta, o que fica são os princípios. Que princípios têm norteado a sua vida cristã, o seu sucesso, o seu fracasso e a sua relação com as pessoas dentro da comunidade? Tem gente que tem o prazer de arrumar inimizade, de ser implicante com os outros. Nós precisamos ser mais amorosos, olhar para Jesus e ver o que recebemos de Jesus. Quantas vezes você foi implicante, desobediente, Jesus não te abandonou? Por que você vai virar a cara, vai se tornar implicante, vai arrumar uma picuinha com pessoas que pensam diferente? Não há necessidade. E eu quero terminar com duas perguntas para reflexão. Se você quiser responder nos comentários, eu vou ler com muito carinho, muito prazer. A primeira pergunta que eu quero que você reflita é: como você lidou com a última acusação ou crítica injusta que te fizeram? Como você lidou com a última acusação ou crítica injusta que lhe fizeram? E a segunda pergunta para você refletir: como o exemplo de Jefté e o exemplo de Jesus influenciarão suas respostas no futuro? São essas duas perguntas que eu gostaria de deixar para você refletir. E aí eu quero orar com você, pedindo para Deus abençoar a sua vida, a nossa vida, porque nós carecemos dele. Então, se você pode, feche seus olhinhos, fique a sós com Jesus. Vamos juntos orar. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos. Pedimos que o Senhor nos abençoe, pedimos que o Senhor nos guarde, pedimos que o Senhor venha sobre nós e nos dê uma clara visão de como somos e como poderíamos e como deveríamos ficar. Deus, por favor, nos ajude. Que o nosso coração não se corrompa como o coração de Jefté, mas que o nosso coração seja moldado pelo juiz dos juízes, Jesus Cristo, que não se corrompeu no deserto, não deixou sua decepção se tornar vingança, mas foi benevolente, amou, perdoou e nos apresentou o caminho da vida. Obrigado por estar conosco. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.